Sextortion. Vocês sabem o que é sextortion? É um tipo de crime, viu? A forma de falar aí do vocabulário vem do inglês, mas é um crime que está acontecendo. E atenção, vem cá, vamos ter uma conversinha nós dois aqui, ó, antes de colocar o divino. Atenção, meu amigo. O senhor, principalmente o senhor já de meia idade, o senhor coroão, não pense que aquela novinha lá do Facebook, do Instagram, da rede social, não pense que aquela novinha tá na sua. Não entre. A não ser que você seja o Amado Batista. E aí você, né, você seja o velho da lancha e as novinhas fica meio oriçada mesmo. Mas não acredite nisso, porque você pode cair num golpe. Se o senhor for casado, o senhor vai perder casamento. Perder casamento, perder dinheiro. Preste atenção. A polícia prendeu aí um grupo que estava praticando o golpe da novinha, sextortion. Usavam perfis falsos para atrair clientes e depois chantagear as vítimas para ganhar dinheiro. Divino Rufino traz as informações. Boa tarde, Divinão. Boa tarde, Branquinho. Boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. E, Branquinho, eu estava ouvindo aí os seus comentários. Na maioria dos casos, quem está por trás ali do perfil da novinha bem apessoada, né? Na verdade, são cuecas também. São cuecas relaxadas ainda, se você quer saber. A Polícia Civil de Goiás com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul fez essa operação conjunta, investigação da Polícia Goiana. Polícia do Rio Grande do Sul conseguiu, então, prender aí, né? São 12 mandados de prisão, 12 de busca e apreensão e 12 medidas de sequestro de bens aí, em relação a essa quadrilha. Como é que funcionava, o Branquinho? Eles pegavam o perfil de uma menina bonitinha, com fotos ali e tal, e aí solicitavam a amizade através das redes sociais desses homens. E aí os homens aceitavam, e as meninas, né, entre aspas, com aquele papinho, vou te mandar uma foto minha, aí mandava ali mostrando alguma coisinha, e as fotos iam ficando mais picantes, e pediam fotos de volta. Quando é fé, Branquinho, aparecia um sujeito ali falando, eu sou o pai da adolescente, ela é menor de idade, você sabia? Ela precisa de tratamento psicológico, você vai ter que pagar a clínica, entrava delegado no meio, tudo falso, lógico, pai falso, delegado falso, a novinha não era novinha coisa nenhuma, era marmanjo. Vamos conversar com o delegado Caio Menezes, da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, que vai trazer mais detalhes pra gente desse caso. O delegado, uma vítima aqui de Goiânia, um senhor, né, de 40 e poucos anos, fez uma transferência considerável de dinheiro para essa organização criminosa. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde a todos. Não, exatamente. Nesse caso em si, foram 116 mil reais aproximadamente, né? Mas infelizmente a gente vê aí casos de 500 mil reais, 600 mil reais, né? Acontecer e o engodo ocorre exatamente isso, né? Como a gente fala no popular, o criminoso entra na mente, né, da pessoa. E quanto mais você dá vazão àquela tipo de conversa, eles vão, né, verificando qual é o seu perfil psicológico ali, vão fazendo até pesquisas sobre essa vítima e vão colocando, né, naquela conversa tudo para convencer, né, a realizar, a concretizar de fato essa extorsão. Os bandidos pegam fotos, né, de meninas bonitas aí nas redes sociais, criam um perfil falso, solicitam a amizade, começam ali a conversa e depois migram para o WhatsApp. Exatamente. Geralmente, assim, uma rede social aberta, né? Então você solicita amizade, um segue o outro, começa aquela conversa ainda naquele chat, depois vai evoluindo, né? Às vezes a troca de mensagens logo ali, às vezes uma conversa mais, né, de algum jeito, né, mais explícita, e aí troca-se o telefone, né, e consegue o telefone da vítima. Aí começa a ficar mais, né, as fotos começam a serem enviadas com mais frequência, né, e tudo mais, até que chega o engodo do golpe, que é exatamente essa história, né, do suposto pai, né, que a filha tá desolada, está com o psicológico abalado e precisa de tratamento. E aí, quando essa conversa vai ficando mais fria e a vítima começa a não depositar, entra a questão do delegado, né, tudo uma coisa coordenada, né, do suposto delegado, né, para dizer, olha, se você de fato não arcar com os danos dessa menor, nós vamos ter que investigar, né, nós vamos ter que abrir um processo, nós vamos ele prender e por aí vai, né, nessa situação. Você tem ideia, nessa operação em si, uma das pessoas que foram cumpridas buscas no computador, esse computador de fato vai vir encaminhado pela PCRS, Rio Grande do Sul. No clicar dos agentes lá, isso me foi informado, né, na execução, viram diversas fotos, né, de mulheres, de pornografias, né, então você vê que de fato existe um banco de dados e existe aquela coisa dos núcleos, né, existe o núcleo da engenharia social,
né, que é quem faz toda essa conversação, né, quem inicia. Tem o núcleo das pessoas que recebem esses valores, né, tem o núcleo daquelas pessoas que cooptam essas outras pessoas que vão ceder as contas bancárias para que os valores sejam depositados. Né, é uma coisa de fato organizada. E os criminosos todos morando lá no Rio Grande do Sul. Nesse caso, sim. Infelizmente, a gente tem visto alguns casos, né, de organizações criminosas e associações especializadas nesse tipo de golpe lá no Rio Grande do Sul. Delegado, R$116 mil essa vítima perdeu. Qual que é a chance desse homem reaver esse dinheiro? Bom, a gente quando faz o pedido de sequestro e é deferido judicialmente é pensando exatamente no ressarcimento da vítima. Então, assim, quando a gente faz o sequestro de todos os bens, direitos e valores, contas bancárias, né? A gente está vendo ainda, apurando o que é que houve de sequestro lá, se houve veículo, se não foi. Isso vai ser, de fato, trazido, essas informações, pela Polícia do Rio Grande do Sul, que foi quem cumpriu. Mas a partir do momento que você há o sequestro, esse processo fica bloqueado, congelado numa conta judiciária, né? E os carros também, se tiver, enfim, os bens de valores ficam bloqueados. Para que, no momento que haja a condenação de fato dentro de um processo, se houver essa condenação, aí sim a vítima pode ir lá pleitear que esses valores sejam convertidos em seu benefício. Por quais crimes esses autores vão responder, delegado? Nesse caso específico, 158, extorsão qualificada, nem qualificada, extorsão com aumento de pena, porque envolve várias pessoas, né? Então 158, parágrafo 1º do Código Penal, e o artigo 288 até então, que seria associação criminosa, porém as investigações evoluindo, pode ser que a gente encontre outras vítimas, e se for encontrado outras vítimas, pode ser até que você caminhe aí para uma organização criminosa cuja pena é maior de 3 a 8 anos. E, delegado, inclusive existe um crime, né, parecido, derivado desse aí, que é quando o perfil falso faz amizade ali com as vítimas e aí nessa troca de fotos, né, fotos íntimas às vezes são trocadas e aí esse bandido acaba ameaçando, né, revelar essas fotos íntimas ou contar para a família, porque muitas vezes esses homens que caem nesses golpes são casados, né? É uma outra faceta, não deixa de ser extorsão, é o mesmo crime, continua sendo extorsão. Né, que é você exigir uma vantagem financeira prometendo fazer um mal, né, uma violência física ou psicológica ou até matar a pessoa, continua sendo extorsão. Agora as variações, né, que mudam nesse caso aí vai mais para a parte da moral, ética em si, né, porque este golpe aqui da novinha envolve inclusive um temor da pessoa está envolvido em algum crime, né? Dele está envolvido em algum crime. Nesse caso você está citando que é menor de idade. Exatamente por isso que entra a informação da menor de idade, né? Falsa também. Mas nesse caso aí já é uma questão moral, mas não deixa de ser extorsão, é o mesmo crime. Delegado Caio Menezes, da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, muito obrigado pela entrevista. E, Branquinho, a gente mostra esses casos aqui também para alertar a população, os nossos telespectadores, né? As pessoas têm que ver e ligar a anteninha. Inclusive, eu tenho um amigo que quase caiu no golpe da novinha. Mandei mensagem para ele agora há pouco aqui, falando dessa notícia que a gente ia trazer. As pessoas assistem a gente, tem que ficar, né, com a barba de molho, Branquinho, para não cair nesse tipo de golpe. Todo dia a gente traz um golpe novo. Os golpes já conhecidos, antigos, gente, por favor, não dá para cair mais não. Branquinho.